Culto do Evangelho no lar. Estabeleça um dia e hora certa para fazer o culto do Evangelho no seu lar. Procure um local calmo que propicie a sua reflexão. Se desejar, coloque um copo de água e peça aos bons espíritos para abençoarem a água com fluidos curadores. Coloque um copo para cada participante. Ao final, agradeça e beba a água fluidificada. Prece de abertura. Senhor, que eu possa a quem está com frio dar o cobertor, mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar o efetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar, mas se eu também estiver em dor, que pelo menos eu possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, enfermar sem ter quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso, eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas, se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso, espiritualmente, crescer. Assim seja. Pai amado de infinita bondade, envolva-nos, Senhor, hoje, para que possamos, neste Evangelho, compreender um pouquinho mais das Tuas leis, compreender, Pai, as dificuldades que passamos e fortalecer em nós a nossa fé e a nossa esperança. Te pedimos, Senhor, que envolva o nosso lar nas bênçãos e a harmonia. Te pedimos por todos aqueles que compartilham conosco a nossa existência, todos aqueles, Senhor, a quem amamos e aqueles a quem ainda não aprendemos a amar. Te pedimos, Pai, que permaneça conosco, intuindo-nos na compreensão e no estudo de hoje. É o que te pedimos e o que te agradecemos, Pai. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 19 a 23. A união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é um temor egoísta, provando naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único?
Mas tranquilizem-se os egoístas, pois esse temor não tem fundamento. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os que foram ligados a ele na terra a títulos diversos e talvez sobre o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, sem qualquer laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para alguém se glorificar de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já ter se conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem seus laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, porque, desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente separadas e para sempre, sem a esperança de jamais tornarem a juntarem-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos nunca podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amam tornam a reencontrar-se na terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está de todo perdido. Ajudados, encorajados e amparados pelo que os amam, um dia eles sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com a progressão indefinida conforme a doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança de que as almas se encontrem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser um inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família.
Esclarecimentos. A doutrina espírita nos esclarece sobre a grande e importante função educadora e regeneradora da família diante do processo da edificação moral do homem. A família contribui de maneira abrangente dentro da proposta de educação da humanidade, do homem como ser espiritual. Para Joana de Ângeles, no livro SOS Família, família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Quando estamos no plano espiritual, despertos para o alcance dos nossos erros, conscientes das nossas dificuldades morais e dos compromissos que assumimos uns com os outros e que na maioria das vezes falimos, solicitamos aos guias espirituais um novo retorno à vida física, uma nova reencarnação, e carregamos as provas necessárias para o nosso ressarcimento, reencontrando assim almas simpáticas, almas por vezes adversárias de vidas pretéritas, que farão parte do mecanismo de aprendizado que estamos enfrentando nesta caminhada. Assim, nos reunimos em família, no mesmo ambiente, favorecidos pela reencarnação com o intuito de progredirmos, individualmente e coletivamente. Somos individualidades. Esquecemos muitas vezes que o respeito ao livre-arbítrio daqueles que são os componentes da nossa família é primordial para que possamos conviver em paz. Allan Kardec nos dá uma visão bem ampla desta questão da reencarnação no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Compreendemos então que o reencarnante veste a roupagem da inocência e se expressa relativamente como um novo indivíduo, mas que essa roupagem é frágil e permite ao indivíduo aflorar as ideias inatas, tendências, defeitos e virtudes que estão nas nossas matrizes perispirituais. Cabe então à família observar esse reencarnante com olhos amorosos. A escola ainda é o lar, nos dizem os benfeitores espirituais. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, na lição número 1, nos traz as palavras de Jesus que dizem: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em circo são lições. Então, todas as experiências que partilhamos na vida doméstica, na reencarnação que estamos passando, são um rico e profundo material que trabalharemos para a conquista dos valores mais elevados em nós, desenvolvendo assim a tolerância, a paciência, a compreensão, o entendimento, o perdão, o trabalho, a bondade, a gratidão e tantas outras virtudes. Poderemos nos desenvolver dentro do lar e assim estaremos trabalhando na renovação de nós mesmos e de toda a humanidade. Viver em família significa superar as nossas dificuldades, vencer os nossos obstáculos. O benfeitor Emmanuel, no livro Leis de Amor, ao ser indagado sobre de que precisamos para vencer as dificuldades domésticas, nos diz: devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. Os deveres de cada um de nós, como pais, mães, filhos e irmãos, bem cumpridos e carregados com alegria, fazem que coletivamente o lar seja um ambiente de paz e de satisfação. Retornamos ao corpo físico para dar continuidade à nossa tarefa que foi interrompida, e através da reencarnação teremos nova oportunidade para esse trabalho no campo do progresso evolutivo de cada um de nós. Para isso precisamos de um porto seguro, onde possamos retornar e recomeçar a jornada.
E este porto seguro é a nossa família. Então é no ambiente doméstico que as almas se reencontram sobre os variados motivos: resgate, afeições, desafetos, missão, ou com a finalidade de estreitar os laços que vão unir essas criaturas, pois nesse ambiente de convivência contínua, de interdependência na condição de pais, filhos e irmãos, aprendemos a nos entrelaçar através da convivência, aprendendo a nos amar. A família é o nosso primeiro compromisso com Deus. Prece final. Pai amado, eterno e bondoso, quero te agradecer pelo meu dia. Quero te agradecer por tudo que me destes, por tudo que sou, por tudo que tenho. Obrigado pelo dia, pela noite, pelo sol, pelas estrelas, pelos sorrisos e pelas lágrimas, por tudo que me aconteceu, por todos os desafios que me permitistes enfrentar, por tudo que consegui com o vosso amor, pela esperança, pela fé. Obrigado, Pai, pelas pessoas com quem tive contato neste dia. Obrigada pela minha família, pelos meus amores. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que convivem comigo. Ofereço-te, Pai, este dia, o meu cansaço, todas as minhas alegrias e até as minhas tristezas, todo o meu esforço de levar aos meus irmãos a tua palavra e principalmente o testemunho dos teus ensinamentos. Agradeço, Senhor, a oportunidade, por todas as lágrimas vertidas, por todo o amor que recebi e por todas as bênçãos que sei que me envias todos os dias. Obrigado, Pai, pela vida que me destes. Obrigada por tudo, pela família, pelo trabalho, pela saúde, pelo alimento, pela proteção e até mesmo pelas coisas que deram errado, pois só vós sabeis o porquê de cada uma das minhas dificuldades. Seja feito, Pai amado, a tua vontade em minha vida, sempre por amor. Agradeço por tudo, hoje e sempre. Envolva, Senhor, todos aqueles que convivem comigo nas tuas bênçãos, protegendo-os, Pai, a todos eles. Envolva também, Pai, aqueles a quem ainda não consigo conviver com fraternidade, auxiliando-me, Senhor, para que eu possa, no ciclo da minha família, crescer e progredir. Ajuda-me, Senhor, hoje e sempre. É o que te peço e o que te agradeço. Graças a Deus. Que o amor único de Deus envolva todas as águas para o bem. Solicito, Senhor, e a espiritualidade amiga que fluidifique as nossas águas, que permaneça em nosso lar, ajudando-nos na harmonização. Ampara-nos, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus.